Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos continuar as nossas aulas do terceiro ano, hoje com o assunto medidas de tendência central para dados agrupados. Esse é o nosso último tema da parte de estatística básica. Nós encerramos nesse tema a estatística básica para vocês, tá ok? E nesse tópico nós vamos rever aqui a média, moda e a mediana, ok? Nós vimos no começo dessa disciplina de estatística básica, a média, a moda e a mediana para dados discretos, ou seja, para os dados pontuais, né? Aqui é para dados agrupados. Como nós já conhecemos essa tabela, que é a tabela de intervalos de classe, estão agrupados em intervalos de classe, então hoje nós vamos aprender como é que a gente calcula a média, a moda e a mediana quando os dados são apresentados dessa forma, né? Como eu falei, os dados, eles, na maioria das vezes, né, é preferível que você agrupe em intervalos de classe para que você tenha uma coisa mais sintetizada, né, do que todos os dados, todas as respostas. Então ficaria uma coisa bastante extensa, ok? Então aqui nós temos uma tabelazinha de intervalo de classe das notas dos alunos. Então é muito parecido com a que a gente fez na aula passada, ok? Tem os alunos que tiraram de 2 até 4, aqui a frequência absoluta, 4 alunos. De 4 até 6, 12 alunos. Nota de 6 até 8, 10 alunos. E de 8 até 10, 5 alunos. Então, para a gente calcular a média, a moda e a mediana, a gente não precisa dos outros dados da tabela, né? A frequência acumulada, a frequência relativa, nem a relativa acumulada. Você vai utilizar só a frequência absoluta, tá certo? Então, se a questão der os outros dados, se for para calcular a média, a moda e a mediana, você vai utilizar só aqui a coluna de frequência absoluta. Aí você vai criar uma nova coluna, que é a chamada coluna de valor médio. Valor médio. Tá? Você vai construir aqui uma coluna de valor médio. Ok? Como é que eu construo a coluna de valor médio? Olha, você vai olhar aqui para os dados e fazer uma média deles dois, certo? No nosso caso aqui seria as notas. Então, fazer uma média dessas duas notas aqui. Entre 2 e 4, né? Então, 2, né? Mais 4, 6, dividido por 2, 3. Então, o valor médio aqui desses alunos é 3. Seria uma média das notas, não é isso? Então, aqui, ó, 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7. E 8 mais 10, 18, dividido por 2, 9. Ok? Então, você vai construir uma nova coluna de valor médio. Os dados dessa coluna de valor médio é o valor médio, né, da coluna dos seus dados aqui, tá certo? Você faz uma média entre os intervalos aqui, tá? Os extremos aí do intervalo, ok? Pronto, feito isso, né, feita essa coluna de valor médio, agora vamos calcular, né, a média, a moda e a mediana. Para eu calcular a média, agora nós vamos utilizar somente essa coluna, tá? Essa aqui dos intervalos, ela morreu para nós. Nós vamos utilizar essas duas colunas aqui, ó. Então a média, xizinho, tracinho em cima, que você vai fazer é o seguinte. Aqui, ó, 4 alunos tiraram entre 2 e 4, tá certo? Como o valor médio é 3, é como se os 4 alunos tivessem tirado 3. Você vai considerar que 4 alunos tiraram 3, vai considerar que 12 alunos tiraram 5, que 10 alunos tiraram 7, que 5 alunos tiraram 9. Então, para fazer uma média desse tipo, né, 4 alunos tiraram 3. Como é que eu iria fazer normalmente, né? 4 alunos tiraram 3. Então, seria 3, mais 3, mais 3, mais 3. Certo? 12 alunos tiraram 5. Então, mais 5, mais 5. Isso 12 vezes, né? Lógico que você não vai fazer isso, né? Isso pode até fazer e vai dar certo, mas trabalho danado, né? Você vai fazer o seguinte, vai fazer como se fosse uma média ponderada, né? Isso aqui seria a nota, que os pesos ou vice-versa, né? Já que na multiplicação não vai importar aí a posição. Você vai fazer assim, ó. 4 alunos tiraram 3, então 4 vezes 3, né? Seria o 3 mais 3, ou 4 mais 4 mais 4, né? 12 alunos tiraram 5. Então, ó, mais 12 vezes 5. 10 alunos tiraram 7. Então, mais 10 vezes 7.
E 5 alunos tiraram 9, mais 5 vezes 9. Tudo isso dividido. Olha, eu estou falando aqui das notas que os alunos tiraram, né? Então, para eu fazer a média desses alunos, eu vou ter que dividir pelo número de alunos, tá certo? Ou seja, quantos alunos tem aqui, né? 16, 21, 31 alunos. Então, dividido por 31. Tá certo? Então, recapitulando o que a gente viu até aqui, ó. Você tem aqui a tabela de distribuição de frequência, né? A tabela de intervalo de classe. E você vai calcular a média. Então, a primeira coisa a fazer é fazer a coluna de valor médio. Como é que eu preencho essa coluna? Você vem aqui e faz a média desses dados aqui, né? Desses extremos aqui. 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. 4 mais 6, 10 dividido por 2, 5. Então, você faz aqui a médiazinha aqui, né? Médiazinha simples. Tá certo? Aí, para eu calcular a média, o que eu vou fazer? Você vai calcular a média como se fosse uma média ponderada. Tá certo? Aqui é a nota, que é o peso, por exemplo, né? Tanto faz, um ser a nota, outro ser o peso. Ok? O importante é que você vai multiplicar esse por esse. É para essa multiplicação. Ok? É como se 4 alunos tivessem tirado 3. Então seria 3 mais 3 mais 3 mais 3. Né? 12 alunos tivessem tirado 5. Né? 5. Só que você não vai fazer esse negócio de forma analítica dessa forma. Você vai sintetizar. Né? 4 vezes 3, 12 vezes 5, 10 vezes 7, 5 vezes 9. Ok? E vai dividir por quanto? Por 31. Por que 31? Porque é a quantidade de alunos. Você está tirando a média dos alunos, então você precisa dividir pela quantidade de notas que você vai ter, que é 31, tá certo? Então, continuando aqui a média, ó. A média vai ser 4 vezes 3, 12, mais 12 vezes 5, 60, 10 vezes 7, 70, 5 vezes 9, 45, dividido por 31. Então, a média aqui vai ser, fazendo essa somazinha aqui, 130, 142... 142 mais 45, 187 dividido por 31, ok? Então, 187 dividido por 31 vai dar 6, sobra 1, aí vírgula, né? 10 ainda não dá, põe mais um zero, 3 vezes 31, 93, sobra 7, aí vai-se embora, né? Então, 6,03. Ok? Essa é a média. Tá certo? A média você faz multiplicando, né, a frequência pelo valor médio aqui. Ok? E dividido pelo total de dados. No caso aqui, 31. Tá certo? A gente faz a média para os dados agrupados. Ok? O outro item agora, a moda. A moda, a definição é a mesma, né? A moda é aquela que mais se repete. Tá certo? Como é que eu vou procurar a moda aqui nessa tabela? Olha, aqui não é a frequência, né, o que realmente aconteceu, né, quantos alunos tiraram tanto, certo? Então, para a moda, você vai observar que a frequência absoluta é aquele de maior frequência, ou seja, aquele que mais aconteceu, que aconteceu com mais frequência. E nesse caso aqui, ó, foi aqui, ó, 12 alunos, né, tiraram entre 4 e 6. Então, quanto é que vai ser a sua moda? Vai ser entre 4 e 6? Não, você vai sempre utilizar aqui, ó, o valor médio, tá certo? Então, 12 alunos foi o que mais se repetiu, né? Então, 12 alunos tiraram 5, né? Você vai considerar que eles tiraram 5, que é a média aqui do intervalo. Então, a nossa moda vai ser 5. Nossa moda vai ser 5, tá certo? Então, para a moda, você vai aqui na frequência absoluta, olha quem mais se repetiu e olha qual é o valor médio correspondente àquela classe lá. Tá certo? Então, a partir de agora, né, quando você for calcular média, moda e mediana para esses valores, você só olha aqui para o valor médio para dar a sua resposta. Tá certo? E por último, não menos importante, a mediana. Mediana. O que é a mediana? A mediana é o termo do meio, né? O termo central. Você organiza os dados em rol, do menor para o maior. Aquele termo central vai ser a sua mediana, tá certo? Aqui já está organizado em rol, né? Começa no 2, termina no 10, já está em ordem crescente. E nós temos 31 dados, que são os 31 alunos da classe lá, né? 31. Então, se você ordenar 31, quem é que vai ser o termo do meio aqui?
você ordenar 31 dados, qual vai ser o termo do meio? Vai ser o termo número 15, né? Ou 16, né? 16. Desculpa, 16. Vai ser o termo 16. Porque você vai ter, para cá você vai ter 15 dados e para cá mais 15, né? Você vai ter 15 dados para esse lado, 15 dados para esse. Não é isso? Vai ser o termo número 16. Ok? Se você pegar esses 31 dados e ordenar eles aqui, o termo que estiver na posição 16 vai ser o termo do meio. Porque aí você vai ter 15 dados para um lado e a partir do 17 até o 31 tem mais 15 dados. Tá certo? Então, olhando para cá para a frequência absoluta, onde é que está o termo 16? Né? O termo número 16. Ó. Nessa primeira classe eu tenho 4 e aqui eu tenho mais 12 termos. Então, se eu ordenar aqui, o termo 16 vai estar aqui, ó, entre esses 12 aqui. Certo? Se eu for ordenar aqui, ó, se eu for ordenar assim, ó, são 4 que tiraram 3, então 3, 3, 3, 3. Mais 12 que tiraram 5, 5, 5, 5, 5. Até chegar no 12, né? Até 12 aqui. Se eu somar aqui, ó, dá 16. Então, quem seria minha mediana? Quem é que está ocupando a posição 16? É o 5, é a nota 5. Então, a minha mediana vai ser justamente 5, a nota 5, tá? Porque a nota 5 é que está na posição 16, que é a posição central dos meus dados. Ok? Entenderam a questão da mediana? Para essa parte aqui, né, de tendência central para dados agrupados, a mais complicadinha é a mediana. Você entender que onde é que está o termo do meio. Mas basta você olhar para cá, né, são 31 dados. Então, onde é que estaria o termo do meio? Estaria na posição 16. Aí você vai para a frequência absoluta e vê aqui onde é que está a posição 16, contando daqui para cá. Se fosse a posição 20, o termo do meio, por exemplo, né? Se aqui tivesse 41 alunos, então estaria na posição 20. Na posição 20, certo? Na posição 21, aliás, vai ficar 20 para um lado e 20 para o outro, né? Na posição 21. Aí você vinha para cá, ó, dá 16, aí com mais 10, 36. Então, aqui na 16, então o termo 17, 18, 19, 20 vão estar dentro dessa classe aqui. Tá certo? Então você tem que procurar onde é que está o termo de posição que você encontrar aqui, certo? No meu caso, na posição 16, e a posição 16 está dentro dessa classe aqui. Ok? Beleza? Então, média, moda e mediana para dados agrupados. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima. Valeu. Tchau.